Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Hebreus nos fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz e que ela penetra as juntas e divisões do nosso corpo e ela nos faz compreender os propósitos do nosso coração. Então, nós estamos nesse tempo reunidos para o estudo da palavra e que essa palavra possa produzir vida, transformação, mudança na nossa mente, na nossa maneira de enxergar a providência de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, nós queremos, nesse momento, passar a palavra ao pastor Daniel para o estudo, a continuação do estudo do livro Coronavírus e Cristo. Nós estaremos, a partir deste domingo, estudando o segundo módulo e teremos 4 estudos que finalizarão a palavra que o pastor John Piper traz para nós. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, avaliarmos a nossa vida espiritual, a nossa condição diante do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra seja proveitosa a cada um de nós. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Nesta manhã nós vamos trabalhar o seguinte tema: ilustrando o horror moral. John Piper vai nos trazer a partir de hoje algumas respostas sobre aquilo que Deus está fazendo através do coronavírus, através desse momento que a humanidade está vivendo, e aquilo que Deus quer trabalhar em nossos corações. A primeira resposta que ele nos dá, que nos leva a pensar, a perceber, é a seguinte: Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Quando nós ouvimos uma resposta dessa, nós começamos a pensar, na verdade, o que é realmente a presença do mal na humanidade. Tantas calamidades, tantas tragédias, tantas coisas ruins, tantas doenças, tantos traumas. E nós começamos então a pensar realmente de onde vêm todas essas coisas? E nós não temos como encontrar outra resposta a não ser a partir do capítulo 3 de Gênesis, onde o homem deliberadamente se rebelou contra Deus. E nesse capítulo há uma descrição não só dessa tragédia, mas a descrição das consequências dessa tragédia para a humanidade. Eu quero destacar nesse texto de Gênesis 3, parte do versículo 17, onde Deus diz então para o homem: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Uma maldição foi estabelecida sobre a terra. Isso trouxe a desarmonia, isso trouxe as consequências do relacionamento do homem com o ambiente que ele vive, do homem com os outros seres humanos. Nós vivemos em constante guerra, e também vem o problema do homem com o próprio homem, com as suas guerras internas. Isso começa a mostrar justamente quais são esses horrores que o pecado, que o mal trouxe para toda a criação. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, 12,
ele vai mostrar como que isso passou daquele primeiro casal para a toda a humanidade. Diz assim o texto: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha sido atingido pelo mal. O único ser humano que habitou a face da terra e que não foi contaminado pelo mal foi Jesus, mas ele também foi atingido pela maldade dos homens, pela maldade dos governantes. Tudo isso atingiu a Jesus, mas ele não foi contaminado. Os demais, todos nós, somos contaminados e atingidos pelo mal. E isso trouxe então para nós um terror muito grande. Por quê? Gênesis capítulo 1, verso 31, quando Deus fala da criação, ali descreve, Moisés descreve a criação, diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Aquilo que Deus fez estava no nível de satisfação divina. E logo após, então, no capítulo 3, vem a grande tragédia da humanidade, que é a entrada do mal. E a partir daí, tudo o que acontece de ruim, nós compreendemos que vem dessa maldição que está sobre a terra. Desde as calamidades físicas, as calamidades ambientais, como também as questões das enfermidades, como a questão da violência entre os homens, tudo vem a partir desse momento que a humanidade cai no mal. E isso é tido também, na visão do pastor John Piper, que essa queda do homem, ela trouxe então esse juízo, trouxe essa consequência do mal para a humanidade. E há uma ação divina em colocar o homem em consciência, do mal que ele cometeu. E o apóstolo Paulo é quem descreve os efeitos do juízo de Deus. E ele mostra isso em Romanos capítulo 8, versos 20 a 22. Quando ele diz que a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Isso nós vemos que a natureza, o ambiente que nós vivemos, ele sofre com esse mal. Quando lá em Gênesis 3, Deus fala que a terra seria maldita, ou que muitas coisas aconteceriam, e ele vai descrevendo algumas coisas ruins que vieram com relação a isso, mostra justamente o que nós acompanhamos ao longo da história, que o próprio ambiente do nosso planeta, ele sofre, os animais sofrem, tudo sofre por causa dessa ação maligna que o homem tomou, dessa decisão que o homem tomou. E há uma expectativa, então, na palavra de Paulo, de uma manifestação dos filhos de Deus. Há uma manifestação de liberdade. E isso vem justamente quando nós reconciliamos com Deus, passamos então a ter a visão de Deus para este mundo. E Paulo usa nesse texto, então, algumas expressões que mostram justamente a destruição. Diz que a criação está sujeita à vaidade, ou seja, a criação está debaixo dessa ação maligna, a criação está sofrendo com isso, a criação geme.
E diz que é por causa daquele que a sujeitou. Nós que recebemos de Deus a autoridade para dominar o planeta, lá em capítulo 1 de Gênesis, ou seja, nós vivermos este mundo em harmonia com ele, nós então sujeitamos este mundo ao mal quando nós entregamos esse domínio da nossa vida ali em Adão para o mal, para o pecado. E Paulo então no capítulo 5, verso 16 de Romanos, diz que o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Aquilo que nós fizemos em Adão, porque a Bíblia diz que nós estávamos em Adão, e ali nós quebramos o princípio de relacionamento com Deus, ali nós cometemos o pecado da incredulidade, deixamos de crer em Deus, e a partir do momento que o homem deixa de crer em Deus, então ele vai entrar pelo caminho da desobediência, da rebelião. Ele vai se tornar um adversário de Deus, vai se colocar contra Deus. E nesse sentido, quando o homem deixou de crer na palavra de Deus, que mandou que o homem se mantivesse firme nele, esse homem então, ele entra pelo caminho da desobediência, e a desobediência então trouxe a consequência para o homem. E uma coisa que nós precisamos observar, que é muito importante, é que o juízo, ele está também sobre os filhos de Deus nesse tempo. Aqueles que são filhos de Deus, eles não estão isentos das consequências do mal neste mundo. Às vezes algumas pessoas ensinam que o servo de Deus, o filho de Deus, ele está imune aos males desse mundo. Isso não é verdade. Nós estamos também debaixo da mesma condenação. E nós aguardamos, na verdade, aquela obra, a obra que Deus está fazendo em nós, que é a obra de salvação, que eu falei aí as semanas passadas, sobre essa libertação. Estamos sendo libertos do domínio do pecado. E chegaremos ao tempo de sermos libertos da presença do pecado. Mas ainda estamos neste mundo sujeito aos problemas, sujeito às tragédias. E certamente que ansiamos por essa liberdade total desse domínio do pecado que exerce sobre nós. E por muitas vezes nós mesmos não conseguimos nos vermos livres de coisas que são prejudiciais a nós mesmos, às pessoas ao nosso redor. O apóstolo Paulo expressa isso muito bem quando ele fala que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Justamente porque ainda estamos com essa velha natureza dentro de nós. Estamos neste mundo, mas ansiamos para o tempo onde há uma promessa, e está lá em Apocalipse 21, verso 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não teremos mais que chorar diante das tragédias do mundo, porque estaremos seguros nas mãos de Deus. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda estamos debaixo desse juízo. Ainda estamos passíveis das tragédias, e uma delas é a que nós estamos vivendo. E com isso nós podemos então ser contaminados, por isso é necessário ter os devidos cuidados, devemos nos preparar para enfrentar esses momentos difíceis, devemos então ter consciência da nossa fragilidade, sabendo que há uma atuação de Deus a nosso favor, mas ao mesmo tempo que nós não estamos livres das tragédias. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos claramente que Deus, por sua soberania, em algum momento livrou alguém de alguma doença, ou preservou a vida no meio de uma tragédia, mas outras pessoas morreram.
Outras pessoas passaram por momentos complicados, de doenças, às vezes foram curadas, outras não, muitas morreram. Nós devemos ter consciência, então, que a nossa trajetória neste mundo é uma trajetória sujeita a todas estas questões. E então, no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz, no verso 23, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos, como ele diz aí, nós gememos, aguardando a redenção do corpo. Por quê? O que nós sentimos neste mundo, e nós à frente vamos falar um pouco mais sobre isso, ainda hoje, é que nós percebemos o nosso corpo físico, o sofrimento, a dor, a agonia, o desejo de ficar livre do mal. Então nós gememos, mas nós que temos as primícias do Espírito, sabemos que a redenção do nosso corpo total será na ressurreição. Então nós aguardamos isso, há uma expectativa em nosso coração, e isso traz conforto e consolo para nós, porque sabemos que, mesmo nesse tempo, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai passar, e nós teremos a redenção total do nosso corpo, nós seremos transformados nesse corpo corruptível, um corpo sujeito às doenças, um corpo sujeito ao mal, para um corpo incorruptível, um corpo que não poderá ser de forma alguma atingido pelas tragédias que o pecado trouxe. Hoje nós temos no mundo cristãos sendo perseguidos em muitos países, sofrendo torturas, ataques terroristas, cristãos sofrem com doenças, mas tudo isso faz parte desse tempo que nós estamos vivendo, sabendo que Deus quer justamente nos mostrar o que é o mal, o que é a presença do pecado na vida de uma pessoa, na vida de um ser. Ele chama a atenção justamente, John Piper, para que nós possamos perceber como o pecado é mau. Mas antes de entrar um pouco mais sobre isso, ele volta a afirmar que para os filhos de Deus, e nós devemos ter consciência disso, que esse é um tempo de santificação, de purificação. Ele volta a afirmar que nós devemos olhar para este momento não como nós como filhos de Deus, não como a questão de condenação, mas de pensarmos naquilo que Deus está fazendo no nosso relacionamento com Ele, de santificação. E ele traz justamente para a nossa reflexão, Romanos capítulo 8, verso 1, quando diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres da condenação. Essa condenação aqui é a condenação ao inferno eterno. Por isso nós devemos olhar para esse momento como uma ação divina na vida dos filhos dele, de disciplina, de ensino, de santificação, de purificação. Não pensarmos simplesmente que há uma punição. Claro que há uma punição contra o mal, porque toda ação divina, a partir de Gênesis 3, ela tem uma ação punitiva do mal. Mas para os filhos de Deus, devemos sempre lembrar que há uma ação de amor de Deus em nosso favor, e esse amor de Deus se manifesta numa disciplina. O autor de Hebreus fala fortemente sobre isso, nessa necessidade do pai disciplinar os filhos.
Sobre nós, os filhos de Deus, a morte não tem mais esse poder de aterrorizar. Por quê? Nós temos uma segurança que a nossa trajetória nesse mundo, ela vai se findar de alguma maneira. É claro que cada geração tem a expectativa de que Jesus volte na sua geração e não tenha que passar pela morte. Mas, se isso não acontecer, a nossa morte, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, para nós é lucro, para nós é ganho. E no verso 23 de Filipenses 1, ele diz que estar com Cristo é bem melhor. Com isso, nós podemos olhar para essa realidade momentânea, porque é algo que está passando, já vivemos aí mais de 3 meses que o mundo está parado com essa questão, alguns já estão avançando, mas há uma parada mundial, que isso passa. E não devemos ficar ansiosos, mas saber que vai passar. Vai gerar consequências, com certeza, mas nós vamos passar por isso, porque é uma ação divina, mas é uma ação no tempo, e isso passa. A seguir, John Piper chama a atenção para a questão de Satanás. Ele atua nas misérias do mundo, não há como fugir disso. Lá em Gênesis 3, quem fez a tentação, quem seduziu o homem, a Bíblia diz que foi o próprio diabo. Ele estava ali para seduzir aquele primeiro casal para que caíssem no pecado. E ao longo dos séculos, ele tem feito isso com os homens. E a Bíblia o chama de Deus deste mundo, o príncipe deste mundo. Isso mostra que ele tem uma ação maligna, permitida por Deus, é claro, porque nós cremos e a Bíblia ensina a soberania divina, que tudo está no controle dele, mas há uma ação maligna neste mundo. E isso é reconhecido no Antigo Testamento e mais intensamente reconhecido no Novo Testamento, onde a figura de Satanás ela é muito presente, muito evidenciada nos evangelhos e também ao longo ali, principalmente do livro de Atos. E Jesus diz que esse Satanás, lá em João 8,44, que ele é um mentiroso, pai da mentira e é um assassino. Ele é um matador. E ele usa de muitas maneiras para aprisionar as pessoas, para dominar as pessoas. Mas, dentro do mistério divino, que a nossa mente é limitada em compreender toda essa ação dele, sabemos também que a Bíblia mostra que ele tem uma ação limitada pelo tempo, Quando Jesus foi expulsar o demônio gadareno, o demônio disse: vieste atormentar-nos antes do tempo? Então ele sabe que há um tempo para ele. Que também há uma ação maligna que só age se Deus permitir. Lembramos daquele momento quando Jesus conversa com Pedro, e Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar você e eu permiti. Então nós vemos nisso que há uma ação maligna, mas tudo está debaixo da autoridade divina. A nossa mente, a nossa compreensão limitada, às vezes, fica perguntando por que Deus permite o mal. Por que Deus permite essa ação maligna? Não temos resposta para tudo. Mas nessa primeira resposta que John Piper traz,
ele mostra justamente que o que Deus quer demonstrar para a criatura humana é que quando o mal entra, quando o pecado entra, o horror é muito grande. E esse horror é um horror espiritual. Ele é um horror no relacionamento do homem com Deus. Mas, como o homem é uma criatura, é um ser físico, e as suas percepções deste mundo são percepções do sentido físico, então Deus trouxe as consequências desse mal para o mundo físico. Então é dessa maneira que nós vamos perceber o mal que foi feito contra Deus, contra a sua santidade. Diz lá no livro, fazendo referência à questão bíblica, que quando o homem se rebelou contra Deus, ele fez uma preferência. Ele preferiu a sua própria vontade. Nós lutamos dentro de nós mesmos contra a nossa vontade. Há uma luta constante. A essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado é o atender àquilo que o coração deseja. E eles preferiram então, em vez de agradar a Deus, agradar aquilo que foi colocado diante deles. Segundo eles, escolheram a independência, não sabendo que a criatura, ela é totalmente dependente de Deus. Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes totalmente do Criador. Mas a criatura preferiu a independência. É o que nós vemos hoje, as pessoas preferindo a independência, viver conforme a sua própria vontade. A fazer aquilo que elas querem. E há uma ênfase muito grande, maligna nisso, das pessoas buscarem a sua própria satisfação, a sua própria felicidade. Houve também um desafio à autoridade divina. E nós percebemos ao longo da história que a humanidade continua desafiando a autoridade divina, se colocando sempre contra Deus. Esse é o grande mal. E o homem vai perceber isso claramente quando ele sente isso no mundo físico, no seu próprio corpo. E isso vai atingir a parte física, vai atingir a parte emocional, vai atingir a parte espiritual. E aí John Piper então traz para a nossa reflexão como que Deus trouxe essas consequências para o mundo físico, para que o homem então percebesse a tragédia que aconteceu ali. Para que ele percebesse como que as coisas se tornaram ruins no relacionamento do homem com Deus, porque o homem tomou essa decisão de se rebelar contra Deus. É interessante nós, no dia a dia, nós temos os nossos medos, né? Às vezes nós não queremos sair em determinados horários, ir em alguns lugares. Mas se alguém fica doente de madrugada, se alguém tem uma dor, a gente não tem nenhuma restrição. A gente sai, enfrenta os perigos, a gente ignora os males. Por quê? Existe uma razão maior, a dor. A dor nos atinge, nós queremos o alívio dela. E esse alívio pode ser que nós temos que sair para encontrar algum tipo de medicamento.
Deus toca, permite esse mal tocar em nosso corpo, justamente para que nós possamos perceber o quanto que a santidade de Deus foi atingida. O quanto nós precisamos nos apresentarmos diante do Senhor em dependência dEle, para encontrar nele a cura. Por isso que a palavra salvação na Bíblia tem um sentido de cura, trazer restauração. Esses males que nós enfrentamos, e aí as consequências são para nós difícil de medir, né? Por isso que os homens vão tomando atitudes, e as mais variadas, para tentar resolver o problema. Acerta na maioria, erra em outras, mas nós buscamos as soluções para resolver, porque nós queremos o alívio. Mas o alívio verdadeiro, ele só vem de Deus. Então, para que nós possamos ver o quanto de mal aconteceu ali com a tragédia da queda, John Piper diz que a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. É Deus nos avisando, não está bem. É Deus nos mostrando. E para aqueles que, pela graça e pela misericórdia divina, têm os olhos abertos para compreender as verdades espirituais, para compreender o Deus de amor neste mundo, que está nos avisando, devemos olhar as tragédias humanas, perceber que nós não temos conhecimento de tudo, mas que Deus está no controle, e que Deus está mostrando para a humanidade o quanto Ele nos ama, e quer que nós nos voltemos para Ele. A verdade é que o sofrimento será para todos, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que não servem. Mas o princípio, o ensino vai ser aplicado àquele que serve a Deus, porque a sua mente, o seu coração está voltado para o Senhor. Aqueles que não conhecem a Deus, infelizmente, vão continuar com os corações duros. Infelizmente, vão continuar ainda relutando contra Deus, não reconhecendo que esses males são para mostrar justamente que o homem, como diz lá em Gênesis 3, é pó. O homem, ele é deficiente e ele precisa de um Deus que o sustente. Esse alerta de Deus para os seus filhos é para que eles se voltem a cada dia para o Senhor, compreendendo que Deus está cuidando, que Deus enviou o seu Filho Jesus para que, ao olhar para a cruz, ao ver Jesus sendo crucificado, ao ver Jesus sofrendo as agonias de uma morte, possam perceber o mal que foi feito contra Deus. Que Deus teve que tomar uma atitude extrema de enviar o seu próprio Filho para morrer ali na cruz por nós. E eu quero terminar citando Lamentações capítulo 3, verso 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O lamento de Jeremias, diante da tragédia que Israel estava vivendo, do exílio, da perda de soberania como nação, Jeremias adverte ao povo: olhe para os seus próprios pecados, olhe para a sua realidade espiritual. Nós precisamos olhar para a nossa realidade espiritual, avaliar com Deus o nosso relacionamento,
caminhar na direção dEle, buscar cada dia mais a dependência dEle, buscarmos sempre conforto, consolo e a direção do Senhor. Amém. Tem alguma pergunta, Anaclete? Sim, nós temos aqui 2 perguntas, e são perguntas relevantes. E nós gostaríamos de ouvir a sua palavra sobre essa questão do pecado humano, aquilo que ele gerou, a condenação que Deus deu, né, o castigo para o homem, para a mulher, e também um castigo para a serpente. Deus disse que a serpente, da semente da mulher, nasceria um, que esmagaria a cabeça dela, e que ela também ficaria no calcanhar da semente. Então, qual é o seu entendimento sobre essa questão? Nós sabemos que Jesus veio como Senhor, Salvador, morreu em nosso lugar, celebramos isso hoje no culto. Então, ele veio para esmagar a cabeça da serpente. E o que significa, então, essa questão da serpente ficar no calcanhar da semente? Na verdade, o que a gente percebe, de maneira simples, é que o que está sendo falado é que Satanás estaria sempre tentando, buscando derrubar a humanidade. E é isso que nós percebemos ao longo dos séculos, ao longo da história. Ele não desiste. Ele está sempre usando as maneiras, das artimanhas, das estratégias mais variadas para derrubar a humanidade, desviar o homem de Deus, tirar o homem do relacionamento com Deus. Assim como foi prometido que Jesus é quem traria a derrota, né, de Satanás, ele continuaria a perseguir os homens, a tentar derrubar os homens do relacionamento com Deus. Certamente que Satanás, com os seus intentos, né, e a Bíblia diz que a gente não pode ignorar a sua ação, ele está buscando, de alguma forma, manter aqueles que já estão com ele e derrubar os servos de Deus. A gente percebe isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quanto hoje. E nós devemos estar atentos, porque ele não usa a mesma estratégia com todos. Ele não usa a mesma estratégia sempre. Ele busca de maneiras diferentes estar no calcanhar da humanidade e tirar do homem toda a ideia que ele tem de Deus. E aí ele usa a própria religião. Nós temos muitas religiões que tiram o homem do relacionamento verdadeiro com Deus. Ele usa a própria ciência para tirar Deus da vida dos homens. Ele usa os meios políticos para tirar. Ele usa toda a formação da cultura, por muitas vezes, para tirar o homem do relacionamento com Deus. Então, significa que ele está sempre perseguindo o homem, sempre buscando, de alguma maneira, pegar no calcanhar do homem e derrubá-lo, tirar do relacionamento com Deus. A outra pergunta, feita pela Marisa, do Leco, ela quer saber se a perseguição ela é importante e até que ponto ela é importante para o crescimento da igreja. Perseguição é uma situação histórica. A igreja ela cresce em tempo de perseguição e cresce em tempos sem perseguição. A perseguição, ela acontece
de maneira direta, né? Nós temos países hoje onde há uma proibição de se pregar o nome de Jesus. Então, isso é uma coisa assim bem física e direta. Mas nós temos também, como dizendo em outros lugares, que a perseguição ela é indireta. Ela é através de ideias, através de leis que vão cerceando, né, o direito de livre expressão. Né? O Brasil, hoje, nós estamos vivendo esse momento de discussão de leis que vão impor limites à liberdade. Quer dizer, hoje nós podemos proclamar o nome de Jesus, não há restrição. Mas algumas leis estão sendo feitas e pouco a pouco vai se restringindo. Também é perseguição. O Evangelho, a força do Evangelho, nada segura. Nós temos dados históricos de que o período quando a União Soviética, né, o comunismo dominou o norte, o leste europeu, quando abriu, percebeu-se que a Igreja de Jesus estava fortalecida. Nós temos uma China que o Evangelho é perseguido de todas as maneiras, mas a igreja lá é resistente e permanece em outros lugares. Com isso, a igreja cresce, só que paga um preço físico muito alto. Né? Coreia do Norte, onde se você é pego pregando, se confessa crente, você é mandado para campo de concentração, essas coisas todas. Mas, aqui na nossa realidade, também o Evangelho cresce. Então, a perseguição ela não é a razão do crescimento, e nem um impedimento para o crescimento. Ela é uma circunstância histórica. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, a igreja foi tremendamente perseguida pelo poder judaico e depois pelo poder romano, e a igreja cresceu tremendamente. Depois disso, com a igreja sendo reconhecida, né, como foi autorizada pelo governo, ela continuou crescendo. Teve problemas de corrupção, de desvio doutrinário no período anterior, teve problemas de desvio depois também. Nós estamos todos sujeitos a isso. Agora, não é a perseguição que impede ou aumenta o Evangelho, mas o que faz o Evangelho crescer é o poder de Deus agindo nos corações dos homens. Mais uma pergunta aqui, pastor Daniel. A maldição, essa lançada lá sobre a terra em Gênesis, ela é irreversível? Não, ela é reversível em 2 sentidos. É reversível primeiro no ser humano, né, porque o homem que crê em Jesus, ele, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então há uma salvação para o homem. Para a natureza, para o ambiente, além de se esperar dos filhos de Deus uma manifestação no cuidado com essa natureza diferenciada, também nós vamos perceber que há uma promessa divina de restauração. E aí a gente entra numa questão escatológica, que nós teremos algumas linhas de pensamento, e aqui rapidamente eu vou expor uma linha que trabalha a ideia da restauração, que é a ideia pré-milenista, que diz que no período dos 1000 anos, quando haverá o governo de Deus na terra, essa linha escatológica entende então que toda a natureza será restaurada. Isso para se cumprir algumas profecias de Isaías e profecias também de Apocalipse, que mostra essa questão da restauração. Então, a ideia é de que essa natureza toda a harmonia que envolve o homem e o planeta, ela é revertida. Uma palavra que estou me lembrando aqui, muito interessante, quando na conversão de Zaqueu, Jesus fala que houve salvação naquela casa, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E alguns estudiosos dizem que quando Jesus fala o que se havia perdido, não se refere só ao Zaqueu, mas a essa perda total que houve, né, do mal entrar no mundo. Então, há uma promessa divina de restauração de todas as coisas. Então, essa maldição ela é revertida. Hoje, nós temos que focar a restauração nas pessoas, que vai se concretizar na salvação. Né? Lembrando rapidamente, libertação da condenação eterna, né, que é a salvação do passado, a santificação, que é esse tempo que nós vivemos quando vamos deixando o pecado, e a volta de Jesus, ou a nossa morte, quando nós estaremos livres totalmente do pecado. Então, no ser humano, e aí com a ressurreição do nosso corpo, nós estaremos totalmente restaurados e aquela maldição, ela então é totalmente revertida. Ok? Ok. No caso de Jó, especificamente, a Eliana nos pergunta agora. Satanás conversou com Deus, houve um diálogo ali, onde Deus permitiu que ele atuasse sobre a vida de Jó. Teria acontecido mesmo agora, na sua opinião, com o coronavírus, uma conversa entre Deus e o diabo? Não sei. A gente só fica com o que a Bíblia diz. Mas é possível, né? Porque, pelo que se estuda na Bíblia, há um acesso, né, de Satanás à presença de Deus. Lá em Apocalipse 19, que vai dizer que ele vai ser lançado fora da presença de Deus. Então, pelo que se entende, até esse tempo, ele tem esse acesso a Deus. Então, assim como ele conversou lá, ele pode continuar conversando. A gente não tem essa revelação, né? Mas, se há uma referência, a gente pode entender que é possível, mas não significa que tenha acontecido, né? Mas é possível que isso realmente possa estar acontecendo. Isso de forma geral ou de forma específica, né? Porque o caso de Jó foi um caso específico. E aí que a gente aplica o princípio de Jó pensando na gente, né? E aí Deus olha lá e fala, bom, vamos mandar o coronavírus, vamos ver como é que é a reação do Daniel diante do coronavírus. Vamos ver como é que é a reação do irmão fulano, ver a reação, né, se ele é um servo realmente íntegro e justo como Jó foi, e até quando nós vamos aguentar o que Jó aguentou. Eu quero encerrar aqui com uma pergunta da Vera Tosati. De acordo com o entendimento dela sobre o estudo de hoje, o homem fica vulnerável pelos seus próprios desejos ou pela ação do diabo. Como é possível distinguir entre uma coisa e outra? Não há como distinguir. Nós estamos debaixo de uma ação maligna, ao mesmo tempo nós temos nossa vontade própria. Nós tomamos decisões. O que nós vemos ali em Gênesis 3 foi que a tentação veio e o Adão, junto com a Eva, tomaram uma decisão. A narrativa é essa. Houve uma decisão. Então, nós estamos sempre nisso. E ao longo de outros textos bíblicos, vai justamente aparecer isso, que o homem toma decisões influenciado. Então, nós estamos vivendo hoje, né, da mesma maneira. E aí tem coisas que nós tomamos decisão que trazem malefícios diretos para a gente. Às vezes nós sofremos malefícios porque outros tomam decisões. Por vezes nós tomamos decisões que levam malefício para os outros também. Porque ninguém vive sozinho. Nós vivemos numa sociedade onde nós convivemos com as pessoas, onde nós temos benefícios vindo dos outros, mas também os malefícios. Então não há como definir
E aí é justamente a nossa busca da dependência de Deus, para que nós sejamos livres, tanto do nosso próprio desejo maligno, quanto da ação maligna, para Deus nos ajudar, nos fortalecer, para nós conseguirmos tomar decisões sábias, que não atendam à ação maligna e nem atendam aos nossos próprios desejos, mas que tenhamos um equilíbrio, uma direção do Espírito, e é justamente a nossa volta para a palavra de Deus, buscarmos sempre tomar decisões na orientação da Bíblia. Findo, vamos orar então, encerrando este momento? Sim. Só um instante, então. O que essa porta vai produzir? O que vai... qual o horizonte que ela vai estabelecer? E aí é justamente a volta para os princípios da palavra, os princípios éticos. O cristianismo, ele é extremamente ético, a proposta é ética. É uma proposta de comportamento, né? Então, por muitas vezes, né, Satanás, lá em Gênesis 3, abriu uma porta para o Adão e a Eva. Mas uma porta que era contrária à vontade de Deus. É essa que tem que ter atenção. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Essa porta aqui está aberta, o que ela está mostrando? O que ela está mostrando? Então, nós como crentes, num tempo de crise econômica, bom, abriu uma porta de trabalho para mim. Mas esse trabalho é um trabalho que condiz com os princípios do Evangelho? O princípio lá que Deus falou em Gênesis capítulo 3, que você vai ser alimentado do suor do teu rosto, do trabalho correto, ou é algo que é um desvio, é um roubo, é desonesto? Então isso tem que ser olhado. Se não for dentro dos princípios da palavra, então é uma porta que não foi Deus que abriu. E da mesma forma, quando Ele fecha alguma porta em algum lugar, nós temos que avaliar se esse fechamento, ele vai justamente nos colocar mais na dependência de Deus, para buscar uma solução. Porque por muitas vezes fecha a porta numa situação, mas que aquilo vai justamente nos levar à dependência de Deus. O que eu estou percebendo ao ler o livro de John Piper é que a essência de tudo é que o homem precisa aprender a depender de Deus. Essa é a essência. E a gente olha para a Bíblia, é isso mesmo. O homem precisa aprender a depender de Deus. É aquela música, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Ele não fizer, ele continua sendo Deus. As consequências, às vezes, são difíceis para nós. Passar um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade de saúde, né? Mas nós temos que nos ater aos princípios da palavra, a não entrarmos pelo caminho da corrupção e deixarmos nos envolver por algo que vai contra os princípios da palavra do nosso Deus. Mas isso é um discernimento muito específico, e é justamente naquilo que a Bíblia nos ensina, que nós somos sacerdotes. Cada um é sacerdote. Cada um vai olhar diante das oportunidades, das portas que se abrem, das portas que se fecham, e buscar de Deus um discernimento, né, com essa liberdade que nós temos em Cristo, de tomar decisões, ações que realmente venham a abençoar a cada um de nós. Muito bem, nós chegamos então ao final de mais esse estudo. No próximo domingo estaremos juntos para o segundo estudo desse segundo módulo e vamos continuar estudando até o final do mês de julho
o livro Coronavírus e Cristo. Muito obrigada a todos pela participação conosco e aguardamos vocês no próximo domingo. Uma ótima semana e que Deus nos abençoe.